Olá, doutor, olá, doutora. Rodrigo Alvarez por aqui com um vídeo urgente e imprescindível para todo advogado ou advogada criminalista. Aí eu vou comentar aqui a recomendação número 68 do CNJ, que saiu aqui recentemente, super fresquinha, que vai fazer o quê? Alterar a recomendação do CNJ número 62. Aquela recomendação que fala sobre os grupos de risco, quando pode ter liberdade, que fala sobre audiência de custódia. O que essa nova recomendação faz? Ela acrescenta o artigo 8A na recomendação 62 e também altera o prazo de vigência da recomendação 62. Então, um vídeo indispensável mesmo. E se você puder me ajudar a compartilhar esse conteúdo, eu vou ficar muito grato. É só você copiar o link que está aqui em cima e mandar nos grupos de advogado aí que você faz parte aí, que você pertence, tá? Porque essa informação é importante que todos os advogados utilizem ela da mesma forma, tá? Utilizem ela de uma maneira a conseguir mais liberdades aí para os clientes, para os assistidos e assim por diante. Bom, então vamos começar aqui nosso conteúdo, tá? Olha só o que fala o comecinho da nossa recomendação 68. Acrescenta o artigo 8A à recomendação 62, que trata das medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do sistema de justiça penal e socioeducativo e altera o artigo 15 para prorrogar a vigência por 90 dias. Na verdade, ele vai falar agora no artigo 15 que isso vai funcionar por 180 dias, tá? Ele vai prorrogar por 90 porque passou-se os 90 primeiros dias ali. Então, os considerandos eu não vou parar para ler com vocês, porque não tem nada de tão relevante assim, tá? São só alguns considerandos do porquê eles fizeram, mas o mais importante está aqui, ó. Nesse artigo 1º dessa recomendação, fala o seguinte: a recomendação do CNJ número 62 passa a figurar acrescida do seguinte dispositivo, artigo 8A. Na hipótese de o tribunal optar pela suspensão excepcional e temporária das audiências de custódia, nos termos do artigo anterior, deverá adotar o procedimento previsto na presente recomendação. Então vamos fazer um pause aqui para eu poder explicar isso para vocês. Eu já vinha há muito tempo falando isso desde que surgiu a recomendação 102. Em todos os cursos que eu dou aula, aqui pelo YouTube do Criminal na Prática, eu já venho falando isso. Olha, a recomendação, ela só recomenda que o juiz faça, tá? O juiz não é vinculado por ela, não é uma lei, não tem força de jurisprudência, de súmula vinculante de lei, mas ele é uma diretriz de pensamento. E era assim que o STJ, que o STF vinham adotando essa recomendação e utilizando as diretrizes que ela traz. Porém, quando o juiz opta pela não realização da audiência de custódia, aí sim ele ficou vinculado a seguir o procedimento que a recomendação 62 traz. Essa foi a minha ideia. Eu tenho utilizado assim nas minhas petições, explicando isso para tribunais, para os magistrados com os quais eu trabalho, tá? Por quê? Porque uma vez que eu não vou fazer a custódia, e isso fere o Pacto de São José da Costa Rica, fere toda a sistemática que a gente tem, eu tenho que seguir exatamente como a recomendação fala, sob pena de eu criar um monstrengo, um Frankenstein, né? Olha, eu utilizo só a parte que a recomendação fala que eu posso não fazer audiência de custódia e todo o resto eu deixo de lado. Aí não, né? Ou eu utilizo tudo, ou eu não utilizo nada. Ou eu faço a audiência presencial, que é assim, que é o mandamento, ou eu sigo completamente a recomendação, tá? Inclusive eu já falei bastante sobre isso com vocês. E olha só, o meu posicionamento agora positivado na recomendação do CNJ número 68. Aí você fala, Rodrigo, mas recomendação não tem força de lei. Não tem, mas olha o que ele fala aqui, ó. Na hipótese do tribunal optar pela suspensão excepcional e temporária das audiências de custódia, deverá adotar o procedimento previsto na presente recomendação. Parece até que ele leu minhas petições, tá? Porque está exatamente assim antes aqui da data. Então, ele tem que adotar esses procedimentos. E aí, o artigo 8A, ele vem logo embaixo do artigo 8º na nossa recomendação 62, que fala sobre a não realização da audiência de custódia. Olha o que ele vai falar no parágrafo 1º. Sem prejuízo das disposições do artigo anterior, o ato do tribunal que determinar a suspensão das audiências de custódia durante o período de restrição sanitária decorrente da pandemia deverá, de novo, ó, ele vai utilizar o deverá contemplar, ele usa novamente aqui o deverá, as seguintes diretrizes. Então, isso é importante até para a gente mencionar nas nossas peças quando isso aqui não for respeitado. Uma vez que você optou, essa é a tese, uma vez que você optou por não fazer audiência de custódia, você deve, é obrigado a seguir o procedimento constante da recomendação. Senão você não pode, você tem que fazer a audiência de custódia. Olha o que ele vai trazer. Não são só essas diretrizes, tá? Isso também vale para o artigo 8º que está em cima, que já vai falar muita coisa bacana. Mas vamos ler aqui que ele vai fazer um resumo, ó. Primeira coisa que não estava na recomendação 62.
Possibilidade de realização de entrevista prévia reservada. Entrevista prévia reservada. Rodrigo, mas isso já era um direito do advogado, do réu, isso já estava constante em várias leis, legislações, vamos falar assim. Então, isso nunca poderia ter sido negado. Não poderia. Mas se eu não estou realizando audiência de custódia, o juiz também não tem a obrigação de falar, olha, tem um sistema aqui que você pode falar com o seu cliente. Mas olha o que ele escreve nesse inciso 1, presencial ou por videoconferência. Então, a possibilidade da realização da entrevista prévia. O tribunal tem que possibilitar isso. Olha só, doutor, eu vou ligar para o meu cliente, eu quero que ele atenda o telefone, porque eu quero conversar com ele, ou presencial ou por videoconferência. Eu vou até onde ele está, eu quero ir lá para conversar com ele antes de eu elaborar o meu pedido aqui, tá? E aí a recomendação vai falar aqui, ó, entre o defensor público ou advogado e a pessoa custodiada, resguardando-se o direito à ampla defesa. Então, ó, entrevista prévia e reservada. Ele vai ter que dar um jeito de fazer com que o réu consiga ou passar por uma videoconferência ou fique à disposição para que eu, defensor dele, vou lá presencialmente para falar. Então, este é um aqui já é super importante para a gente. Número 2, manifestação do membro do Ministério Público e, em seguida, da defesa técnica, previamente análise do magistrado sobre a prisão processual. O que estava acontecendo muito? Por que o CNJ colocou esse 2 aqui? Ó? Os magistrados estavam achando que era só pegar o flagrante e dar a canetada deles ali. E isso está completamente errado. Precisa primeiro passar pelo Ministério Público e depois passar pela defesa técnica. E olha só, é uma ordem, tá? Primeiro fala o Ministério Público e, em seguida, fala a defesa técnica. Não é uma coisa assim, olha, vai falar junto, vou abrir o prazo conjunto. Não, eu quero olhar a manifestação do Ministério Público primeiro, porque esse é o meu direito de falar sempre por último como defesa. Inclusive, pessoal, nesse primeiro ponto aqui, ó, se o juiz não respeitar, para mim, já aquele ato dele de confirmar o flagrante, né, de converter o flagrante em preventiva, já está nulo, tá? Já é ilegal. Por quê? Porque ele feriu uma norma aqui, ó. Eu já vou pedir o relaxamento, porque não houve a possibilidade de entrevista prévia. Mas eu acho prudente nós sempre pedirmos isso antes de fazer essa manifestação. Olha, abriu o prazo para mim, olha, eu quero conversar com o meu réu. Como que eu faço isso? Liga para o juiz, certifica através de mensagem que você pediu. Se ele falar que não tem como, que não vai fazer, aí sim seria uma prisão ilegal ali. Então, a manifestação do Ministério Público e, em seguida, da defesa técnica, previamente a análise do magistrado. Então, tem que ser, antes dele decidir, ele tem que abrir vistas partes, ele tem que dar um prazo ali. Aqui no Mato Grosso do Sul, como é que estava sendo feito? Abria-se o prazo para o Ministério Público por 2 horas, depois abria o prazo por 2 horas para a defesa poder falar. Primeiro o Ministério Público, depois abria para a defesa e só então o magistrado falava. Olha como é que está aqui na recomendação. Conclusão do procedimento no prazo de 24 horas. Então, agora criou-se um prazo aqui, ó. São 24 horas de prazo para que se conclua o procedimento, tá? A decisão final do juiz tem que vir nessas 24 horas. Então, esses prazos têm que estar dentro do tempo de 24 horas, inclusive para o juiz dar a decisão dele, tá? Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal. Observância do prazo máximo de 24 horas, para expedição e cumprimento do alvará de soltura. Então, o juiz vai ter um prazo máximo ali de 24 horas para cumprimento e expedição do alvará de soltura, nos termos da resolução do CNJ número 108. E, ó, é resolução, então a resolução ela é vinculativa, tá? Fiscalização da regularidade do procedimento, especialmente quanto à realização prévia. Ó, isso aqui é o que não estava acontecendo. Eu mostrei para vocês, inclusive, habeas corpus que eu fiz utilizando essa fundamentação. Ó. Fiscalização da regularidade do procedimento, especialmente quanto à realização prévia de exame de corpo de delito, ou exame de saúde, né? Tá aqui, e a juntada deles, vamos pôr em azul, e a juntada aos autos do respectivo laudo ou relatório, bem como registro fotográfico das lesões e da identificação da pessoa. Esse aqui é o número 2, vamos colocar aqui de roxo, ó. Então, eu tenho o exame de corpo de delito e o registro fotográfico. Eu preciso das duas coisas. Ele não fala ele fala bem como do. Então, isso aqui é como se fosse um mais, tá? Olha, é para você fazer o exame de corpo de delito e o registro fotográfico das lesões e da identificação da pessoa. Isso também vinha disposto lá no artigo 8º. Resguardada a intimidade e o sigilo nos termos das diretrizes previstas na recomendação número 49 de 2014. Determinação de diligências periciais diante de indícios de tortura ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a fim de possibilitar eventual responsabilização. Determinação de diligências periciais. Olha, o meu cliente, por exemplo, ele apanhou e a viatura levou ele no meio do mato para fazer isso. Então eu quero agora que o tribunal faça uma diligência para poder ver o satélite
fazer o cruzamento das antenas de satélite para saber onde que esse policial estava no momento da prisão do meu réu, aonde o réu foi. Se o réu estava com o celular, eu quero o cruzamento das antenas para ver se eles não foram realmente onde o réu está falando. Então, olha só o que a recomendação fala, que pode sim determinar essas diligências, tá? Mas você vai ficar esperando o juiz determinar? Claro que não, você vai pedir isso lá no seu pedido de liberdade, antes do pedido de liberdade, ou lá no final, nos seus pedidos, você vai falar, ó, tendo visto que o réu alega ter sofrido tortura, requer a determinação de diligências periciais, essa e essa, tá? Você vai pedir ali as diligências que você entender cabível. Vou ver o parágrafo 2º agora. Recomenda-se para a implementação do previsto no inciso 1 do parágrafo anterior a articulação interinstitucional com o órgão da OAB e a Defensoria Pública em âmbito local. O magistrado competente para controle da prisão em flagrante deverá zelar pela análise de informações sobre fatores de risco da pessoa autuada para o novo coronavírus, considerando especialmente o relato de sintomas característicos, o contato anterior com casos suspeitos ou confirmados e o pertencimento ao grupo de risco, recomendando-se a utilização do modelo de formulário epidemiológico elaborado pelo CNJ. Tá? Isso aqui já estava antigamente, não estava falado tanto assim, mas já estava lá no outro artigo 8º. E o artigo 2º aqui vai falar o seguinte, o artigo 15 da recomendação passa a vigorar com a seguinte redação. As medidas previstas nessa recomendação deverão vigorar pelo prazo de 180 dias. Rodrigo, lá em cima está falando 90, aqui embaixo está falando 180. Por que essa diferença? Porque simplesmente, ó, foi o Toffoli que assinou, tá? Publique-se e encaminha cópia aos presidentes dos tribunais para ampla divulgação. Então vamos lá, por que 180 dias? Porque era de março essa recomendação. Então vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, né? Aí vai ter abril, maio, junho. Ia acabar agora. Aí que eles fizeram? Junho, julho, agosto, setembro. Então agora tá até setembro. Eles ampliaram o prazo. Por isso que fala por 90 dias. Porque antes era 90, eles aumentaram para mais 90. Vai dar os 180 dias que tá aqui na nossa recomendação. Então, só resumindo, o que é importante? Isso que eu grifei aqui para vocês, está na tela. Se quiser, tira um print aí para você poder guardar, tá? Entrevista prévia e reservada. A manifestação do Ministério Público em seguida, a da defesa técnica, isso aqui não estava na outra recomendação, o procedimento no prazo de 24 horas, a conclusão desse procedimento, o prazo máximo de 24 horas para expedição e cumprimento do alvará de soltura, e ali embaixo a fiscalização para que conste esse exame de corpo de delito e o registro fotográfico, e o último aqui, a determinação de diligências periciais. Eu vou colocar em verde isso aqui também, ó, determinação de diligências periciais, porque eu acho que vai ficar, ele é como se fosse uma tesezinha dessas aqui em cima. Tudo isso dá pra gente elaborar tese aqui nas nossas peças. Se vai dar certo ou não, isso só o tempo dirá, mas são teses novas que a gente pode alegar. Pessoal, gostou desse vídeo aqui? Me ajuda a divulgar ele, tá? Pega o link, joga lá nos grupos de advogados, isso vai me ajudar, vai ajudar os advogados bastante. E se você puder deixar o like e se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque eu sempre coloco coisa nova, tá? A gente também tem um canal do Telegram. Eu vou enviar, inclusive, esse PDF lá para o nosso canal do Telegram, com todas essas anotações que eu fiz aqui e todos esses links para você poder me seguir nas redes sociais, está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!